Jesus estava no Monte das Oliveiras, rodeado por seus discípulos, quando decidiu revelar uma das mais enigmáticas parábolas já contadas, a das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13. Era noite. O céu estava pontilhado de estrelas, e a cidade de Jerusalém dormia em expectativa pela festa que se aproximava. Mas o mestre não falava apenas de uma cerimônia tradicional. Ele falava de algo eterno, uma verdade oculta nas entrelinhas da cultura judaica, um aviso solene para toda a humanidade. Você já se perguntou por que 5 virgens foram chamadas de sábias e as outras 5 de tolas? A resposta está longe de ser superficial. Ela revela o destino de muitos que pensam estar preparados. E o que parecia apenas um conto simbólico, escondia uma revelação assustadora. Nem todos os que esperam por Cristo estão realmente prontos. Na cultura judaica, o casamento era mais do que uma união. Era um evento carregado de simbolismo espiritual. A noiva se preparava por dias, e as virgens, geralmente amigas da noiva, aguardavam com lâmpadas acesas o noivo que vinha à noite, sem aviso. O atraso fazia parte do ritual, um teste silencioso de perseverança. Era ali, no escuro, que se revelavam as verdadeiras intenções. As virgens levavam azeite em suas lâmpadas, símbolo da presença do Espírito. Mas 5 delas não trouxeram reserva. Aparentemente, estavam preparadas. Por fora, todas pareciam iguais. Mas o interior era o que definiria seu destino eterno. Qual a verdadeira diferença entre elas? O noivo tardava. As horas passavam, o sono pesava nos olhos das 10 virgens. E aqui está o primeiro ponto que poucos percebem. Todas dormiram. Sim, até mesmo as sábias. Isso desmonta a ideia de que vigilância é sinônimo de estar acordado o tempo todo. A verdadeira vigilância é estar preparado, mesmo quando o mundo adormece. O azeite, invisível aos olhos humanos, era o que diferenciava o destino final daquelas mulheres. Enquanto isso, a cidade em silêncio testemunhava o drama oculto que se desenrolava à luz bruxuleante das lâmpadas. Quando o grito ecoou pela noite, "Aí vem o noivo!", tudo mudou. O som do anúncio partiu a escuridão como uma espada. As virgens despertaram em sobressalto, ajustaram suas lâmpadas, mas 5 perceberam que algo estava errado. O fogo que parecia estável começou a se apagar. E aqui, o trágico fim se aproxima. As tolas correram até as sábias e imploraram: "Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando." Mateus 25:8. Mas era tarde demais. A preparação não se empresta, não se transfere. Aquilo que se adquire com intimidade, renúncia e perseverança não pode ser compartilhado às pressas. O momento mais esperado tornou-se o início de uma exclusão irreversível. As sábias, com pesar no olhar, recusaram o pedido. Não por egoísmo, mas por uma verdade espiritual imutável. Ninguém pode salvar outro com seu próprio azeite. A salvação é pessoal. A comunhão é individual. As tolas, desesperadas, correram à cidade em busca de azeite. Enquanto isso, o noivo chegou. A música começou. A porta se abriu. As sábias entraram. E então, a porta se fechou, fechada com o som pesado da eternidade. Um detalhe que muitos ignoram. Essa porta simboliza o fim da oportunidade. Como na Arca de Noé, quando a chuva caiu e era tarde demais para mudar de ideia. As virgens tolas retornaram, talvez com azeite nas mãos, mas encontraram apenas uma porta trancada e uma sentença aterradora. Bateram, clamaram: "Senhor, Senhor, abre-nos!" Mateus 25:11. Mas o noivo respondeu com uma frase gelada: "Em verdade vos digo que não vos conheço." O que poderia ser mais trágico do que ouvir isso de quem achavam esperar? A parábola não é sobre serem más pessoas, é sobre não serem reconhecidas. O azeite, mais do que símbolo de prontidão, representava a conexão verdadeira com o noivo. E aqui está a verdadeira razão por trás da rejeição. O azeite não era apenas reserva espiritual, era relacionamento. Não bastava conhecer o ritual, saber a hora, fazer parte do grupo. Era preciso ter intimidade com o noivo. O termo "não vos conheço"
no original grego, implica mais do que ignorância. Implica falta de relacionamento íntimo. Isso é chocante, porque fala diretamente com todos que vivem de aparência espiritual, mas não cultivam comunhão. As virgens tolas simbolizam os que vivem de momentos religiosos, mas não constroem alicerces. Quantos hoje carregam lâmpadas bonitas, mas sem azeite dentro? Jesus conclui a parábola com um alerta que ecoa até hoje. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. E esse é o núcleo da mensagem. A questão não é quando ele voltará, mas como estaremos quando isso acontecer. Vivemos tempos de distrações constantes, onde a vigilância se torna cada vez mais difícil. Mas esse chamado não é para viver com medo, e sim com propósito. A vigilância que Jesus ensina é ativa, baseada em um viver contínuo de fé e preparação. Você tem azeite suficiente para esperar até o fim? A parábola das 10 virgens revela algo ainda mais misterioso. Ela não fala de incrédulos, mas de pessoas que estavam esperando o noivo. Isso significa que o juízo não será apenas entre crentes e descrentes, mas entre os que estão prontos e os que não estão. Isso muda tudo. Não se trata apenas de crer, mas de viver como quem realmente crê. Quantos estão nas igrejas, cantam, pregam, servem, mas esqueceram de encher suas lâmpadas? O azeite também representa o Espírito Santo. Em todo o Antigo Testamento, o azeite era usado para a unção de reis, sacerdotes e profetas. Era sinal de separação, consagração. E na vida espiritual, é a manifestação constante do Espírito em nós. Ter azeite é andar em comunhão com Deus, ter frutos visíveis, intimidade cultivada. O problema é que muitos querem o brilho da lâmpada, mas não o custo do azeite. E o preço é alto: renúncia, santidade, tempo a sós com Deus. Estar pronto exige esforço que não se vê aos olhos humanos. As virgens tolas representam mais do que descuido. Elas simbolizam autoconfiança espiritual vazia. Elas estavam no lugar certo, com o grupo certo, no momento certo, mas não com o coração certo. Essa é a armadilha que muitos caem hoje. Acham que estão prontos só porque estão num ambiente cristão. Mas a salvação nunca foi coletiva. A parábola revela que não basta fazer parte do grupo. É preciso ser parte do propósito. Quantos confiam mais em sua reputação do que em seu relacionamento com Deus? A parábola rasga o véu da superficialidade espiritual com uma verdade incômoda. Jesus não contou essa parábola como uma fábula moral. Ele a contou como uma preparação para os últimos dias. O capítulo 24 de Mateus é uma profecia intensa sobre o fim dos tempos. A parábola das 10 virgens está logo após isso, como uma chave interpretativa. É como se o mestre dissesse: vocês querem saber como estar prontos quando tudo acontecer? Aqui está a resposta. Por isso, a parábola é escatológica. Ela não trata de um evento comum, mas do retorno do Messias. Um retorno que será repentino, definitivo e sem segunda chance. O grito da meia-noite: aí vem o noivo! Também tem valor profético. A meia-noite simboliza o ponto mais escuro da noite, quando tudo parece parado e a esperança é desafiada. Será nesse momento que o noivo virá. Quando o mundo estiver mergulhado em trevas morais, espirituais e sociais. E quando ninguém mais esperar, ele surgirá. Por isso, o grito é importante. Ele é o despertador espiritual que Deus está dando agora. A pregação da palavra, os sinais ao redor, os clamores proféticos, tudo está nos chamando para despertar antes que a porta se feche. Você já sentiu que está vivendo na meia-noite espiritual? Tudo parece calmo por fora, mas por dentro há confusão, angústia, ausência de direção. É nesses momentos que o azeite se mostra valioso. Ele ilumina quando tudo está escuro. Ele não impede o sono, mas garante que, mesmo adormecidos, estejamos preparados. A parábola mostra que até os mais fiéis podem se cansar, mas os que perseveram no secreto têm reserva para suportar o tempo de espera. A fé não é só sobre começar bem, é sobre manter-se firme até o fim. Outro detalhe revelador:
As virgens só perceberam a falta de azeite quando tentaram reacender a luz. Isso aponta para algo trágico. Muitas pessoas só descobrirão sua falta de intimidade com Deus quando for tarde demais. Quando o tempo da graça passar, quando o convite já estiver encerrado, quando a porta estiver fechada. A parábola é um grito de alerta. Faça hoje o que amanhã pode ser impossível. O Espírito Santo ainda está sendo derramado. Ainda há tempo para buscar, orar, renovar. Mas não haverá aviso antes do retorno do noivo. Segundo a tradição judaica, o casamento era selado em duas etapas. O noivado, que era um contrato legal, e depois a consumação, quando o noivo vinha buscar a noiva. Entre essas fases havia um tempo de preparação. O que Jesus está dizendo com essa parábola é poderoso. O contrato já foi firmado na cruz, mas agora estamos no tempo da espera. A igreja é a noiva. E as virgens são os que fazem parte desse corpo, mas nem todos estão prontos para o momento final. A parábola nos convida a avaliar. Estamos vivendo como noiva ou apenas como convidadas? O azeite também revela um princípio espiritual profundo. Dependência constante de Deus. As tolas talvez tenham pensado que o que tinham era suficiente. Talvez confiaram na proximidade das outras. Mas o céu não é conquistado por associação, e sim por convicção. Elas tinham aparência, mas não essência. Luz momentânea, mas não duradoura. E quantos hoje vivem de lampejos espirituais? Um culto, um evento, um mover, mas sem manter a chama acesa. O Espírito Santo não quer ser um visitante ocasional, mas um companheiro diário. Sem ele, a lâmpada apaga, e com ela, a esperança. Outro ponto que revela a grandeza dessa parábola é a paciência do noivo. Ele não chega correndo nem apressado. Ele vem no tempo certo. E esse tempo é justamente o que separa as prudentes das despreparadas. A demora de Deus é um teste de fidelidade. Muitos desistem, esfriam, abandonam a fé porque acham que ele se atrasou. Mas Deus nunca se atrasa. Ele vem quando todos os olhos já não esperam, quando o azeite é tudo o que resta. E essa espera, muitas vezes longa e silenciosa, é a prova de quem realmente ama o noivo ou apenas o evento. Há um detalhe que poucos notam. As tolas voltaram com azeite. Elas conseguiram o que faltava, mas era tarde demais. Isso é profundamente simbólico. Há quem só busque a Deus quando o pânico bate, quando a dor aperta, quando a tragédia chega. Mas nem sempre haverá tempo de resposta. A parábola não condena o atraso por crueldade. Ela exalta a urgência da preparação. Deus é justo, mas é também santo. E a santidade exige compromisso antes da crise. A salvação é oferecida hoje, não amanhã. Quando o noivo diz, não vos conheço, ele revela o verdadeiro critério do reino. Não basta conhecer o nome, é preciso ser conhecido por ele. Isso nos leva à essência da fé cristã: intimidade. Deus busca filhos, não servos distantes. Relacionamento, não ritualismo. Ele conhece os que andam com ele, os que ouvem sua voz no secreto, os que têm azeite mesmo quando ninguém está olhando. A porta fechada não é injustiça, é consequência. A parábola das 10 virgens não é uma acusação, é um apelo. Não espere o grito para perceber o que está faltando. E se hoje fosse a meia-noite espiritual da sua vida? Se hoje fosse o momento do grito? A pergunta não é se você tem lâmpada. Todos têm. A pergunta é, você tem azeite? Você tem profundidade ou apenas aparência? Essa parábola não fala de grandes pecados, nem de escândalos. Ela fala de negligência, de falta de vigilância, de descuido com o que realmente importa. Por isso, ela é tão poderosa. Porque atinge não os ímpios, mas os religiosos. Não os distantes, mas os próximos. Mas há boas notícias. O azeite ainda está disponível. A porta ainda está aberta. O noivo ainda não chegou. Essa é a mensagem central da graça. Ainda dá tempo. Não importa há quanto tempo sua lâmpada está apagada. Não importa quantas vezes você cochilou. O que importa é se você decide hoje buscar azeite, buscar o Espírito, reacender a chama. Se a parábola termina com a porta fechada, o Evangelho continua com a cruz aberta. Jesus ainda chama, ainda perdoa, ainda prepara.
A igreja do fim dos tempos será como essas 10 virgens, todas à espera, todas convidadas, mas nem todas preparadas. E a diferença não estará no vestuário, nem nas palavras, nem nos gestos. Estará no azeite, no silêncio da preparação, no secreto da oração, no invisível da devoção. O Espírito Santo é o azeite que sustenta a luz da fé. Sem ele tudo apaga, sem ele não há entrada. A tragédia das tolas foi confiar demais em si mesmas e de menos no Espírito. Essa parábola nos força a olhar para dentro, a avaliar nossa reserva espiritual, a medir nossa fome por Deus. O azeite não é comprado em supermercados da fé. Ele é adquirido na sala de intimidade. É tempo de buscar, de renovar, de vigiar, porque o noivo virá. E quando vier, será de repente. Será definitivo e será glorioso para os que estiverem prontos. Esse é o chamado do céu. Acenda sua lâmpada, encha sua reserva, desperte sua alma. Você foi chamado para entrar nas bodas. A parábola das 10 virgens não é apenas um aviso, é uma promessa. Uma promessa de que o noivo virá, que haverá festa, que os preparados entrarão, que o amor será consumado em glória. Mas também é um espelho. Ela nos mostra como estamos, nos chama ao arrependimento e nos oferece a chance de viver com sentido, com azeite, com esperança. O que você fará com essa oportunidade? Que sua resposta hoje determine sua eternidade amanhã. Vigie, busque, persevere, e quando a porta se abrir, que você seja encontrado pronto. Se essa mensagem falou com você, compartilhe, inscreva-se no canal e prepare-se diariamente com azeite no coração. Jesus está voltando.